Filipenses 4:6. Eu coloquei aqui no telão para facilitar. E diz assim, né, a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Isso, eu vou falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, né, bastante conhecido, mas estudando um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo, eu queria falar nessa manhã sobre algumas motivações que o apóstolo Paulo viveu ali na vida dele e que nós também podemos pegar para nós, podemos colocar em prática na nossa vida. Mas para entender um pouquinho melhor sobre o apóstolo Paulo, nós precisamos saber quem que era o apóstolo Paulo. Então eu fiz um resuminho aqui bem rápido, né? Quem era, né? O apóstolo Paulo, também conhecido aí como São Paulo, né? Também, ele foi um dos mais importantes líderes ali da igreja cristã primitiva. E ele era considerado um dos mais influentes pensadores cristãos de todos os tempos. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Ele nasceu aonde? Em Tarso, né? Por isso alguns falam, né? Paulo de Tarso. Onde fica Tarso atualmente, né? Tarso atualmente fica na Turquia, tá? Ele nasceu por volta do ano 5 ou 10, né? Depois de Cristo. Ele foi educado como um fariseu, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele tinha um certo conhecimento ali da palavra de Deus, da Bíblia, né? Porque ele foi instruído como um fariseu, um estudioso ali da palavra do Senhor. Inicialmente, Paulo, ele tinha uma grande função ali de perseguir os cristãos, né? No início, né, sendo Saulo ali, né, ele perseguia os cristãos. Mas teve um momento na vida dele que ele teve um encontro com Jesus, né? Só para nós lembrarmos, resumirmos aí um pouquinho. Que foi onde ele caiu do cavalo, onde ele ficou cego ali por um período, né? Onde oraram por ele, ele voltou à visão. Então, tudo isso nós até conhecemos, eu creio que a maioria aqui conhece. Aí, a partir daquele momento, ele se converteu ao cristianismo e, ao invés de ser um perseguidor de Cristo, né, ou das pessoas que seguiam a Cristo, ele começou a evangelizar, né, a ser aquele que falava do evangelho, pregava o evangelho. Então ele se tornou um dos, né, cristãos ali mais fervorosos e defensores do verdadeiro evangelho, que é aquele que eu e você acreditamos. Amém? Então o apóstolo Paulo foi isso, né? Durante a vida aí do apóstolo Paulo, ele viajou ali por várias regiões, né, pela região do Mediterrâneo ali. Ele pregava, ele abria igrejas, ele ensinava, ele orientava, ele estabelecia ali, né, comunidades cristãs. E ele também escreveu muitas cartas, né? A gente vê ali no Antigo, né, no Novo Testamento, ou melhor, a gente vê que existem diversas epístolas, que são cartas, e a maior parte das cartas que foram escritas, que estão aí na nossa Bíblia, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Amém? Então é uma grande referência para nós, né? A sua teologia, ela enfatiza a salvação que vem através da fé em Jesus Cristo. E ele fala também bastante sobre uma igualdade entre os judeus e os gentios, porque no Antigo Testamento existia uma grande separação, né? Os judeus, os gentios, que são aqueles que não eram judeus, né? Então existia uma grande separação ali, né? Uma luta, uma briga entre eles. E quando o apóstolo Paulo veio, começou a pregar da salvação, ele tirou isso, né? Que não existe essa diferença, que todos somos iguais perante ao Senhor. Amém? Então, né, Paulo, ele tinha essa teologia e, né, enfatizava isso, né, a salvação pela fé em Jesus Cristo, né? Paulo, ele foi preso por muitas vezes, né? Quem conhece aí, lê as epístolas e sabe que muitas delas foram escritas até no momento que ele estava na prisão, né? Quando ele escreveu para alguns líderes ali das comunidades, ele estava na prisão, ele estava passando por um momento muito difícil, né? Mas mesmo assim, mesmo preso por diversas vezes, ele tinha um propósito no coração dele, de pregar o evangelho, amém? De falar de Jesus, de falar aí da salvação, né? E o final da vida dele, né, no ano de 67 depois de Cristo, né, Paulo, ele foi executado ali, né, e morreu ali, amém? Então acabou ali, né, o tempo ali de Paulo. Mas em tudo isso que nós podemos analisar, né, no contexto geral sobre a vida de Paulo, né, o que a vida de Paulo pode trazer como motivação para nós? Eu coloquei pelo menos 3 motivações que o apóstolo Paulo pode trazer para a nossa vida, para acrescentar na nossa vida.
A primeira delas está nesse versículo que nós lemos aqui, olha, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, amém? É uma carta que foi direcionada ali aos filipenses. Então ele escreveu essa carta, e nessa carta ele colocou esse texto que nós lemos aqui, que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gente lê para esse versículo, olha para esse versículo e fala, meu Deus, mas o quanto é difícil nós vivemos isso, né? No mundo até onde nós vivemos, né? No período que nós estamos, a gente fala assim, olha, não andar ansioso é algo, parece que impossível, né? Eu não sei para vocês, mas eu sou uma pessoa bastante ansiosa também, às vezes até, né, demais, né? Bastante preocupado, às vezes com alguns momentos, algumas situações. E eu creio que uma boa parte, infelizmente, da população tem também esse sentimento, né, de ansiedade, de preocupação. Mas a primeira motivação que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é: não se preocupem com nada, mas em tudo orem. Que é o que está dizendo esse versículo aqui, né? Não andem ansiosos, né, mas em tudo, né, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, a gente sabe o quanto é difícil nós vencermos a ansiedade, vencermos a preocupação, mas o apóstolo Paulo nos motiva para quando nós estivermos ansiosos e preocupados, nós precisamos apresentar a Deus isso, amém? Nós não temos que lutar nós sozinhos, né, querendo, sabe, de repente vencer essa situação, mas nós devemos apresentar a Deus e confiar que Deus, ele faz o melhor por nós, pelas nossas vidas. Então Paulo, ele incentiva os cristãos a não se preocuparem com nada, mas em tudo orarem a Deus. Aí eu pergunto para você nessa manhã, você tem orado a Deus, sim ou não, irmão? Ou você tem se descabelado, né? Eu não tenho esse problema, né? De me descabelar com as ansiedades e preocupações. Então para mim é tranquila essa parte, né? Brincadeira. Mas tem pessoas que ficam ali, né, agitadas, preocupadas, né, sabe? Então, irmãos, eu sei que não é fácil, mas nós temos o Senhor para nos ajudar, amém? Então nós temos que orar, apresentar a Ele, sabe, colocar em oração e deixar Deus, sabe, acalmar o nosso coração e deixar que Deus haja, amém? Na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos problemas, tá? Porque todos nós temos problemas e dificuldades, ninguém é livre disso, né? A ansiedade e a preocupação são sentimentos comuns, até coloquei aqui, né, na vida de todos, mas Deus nos chama a confiar nele, amém? A entregar todas as nossas necessidades a Ele. De que forma? Em oração. Como nós falamos com o Senhor? Como nós apresentamos a nossa vida ao Senhor? Através da oração, porque a oração é uma conversa, amém? A oração, né, eu sei que existe uma outra religião aí, que a oração para eles são repetições de palavras, né? Ficam lá repetindo e recitando, né, aquele trecho, aquelas palavras. Eu fiz parte, né, dessa religião antes de me converter ao cristianismo, e eu sabia como era. Você tinha ali aquelas coisas já prontas, mas a oração não é isso. A oração é algo espontâneo, amém? É uma conversa que você tem com Deus, é você abrindo o seu coração, expondo até mesmo, mas se Deus conhece tudo, por que eu devo orar? Porque Deus quer ouvir a nossa voz, amém? Deus quer ouvir o que nós sentimos, Ele quer que nós apresentamos a Ele, entregamos a Ele. Então por isso que é importante nós apresentarmos, orarmos e colocarmos aí na presença dEle, amém? Então nós precisamos fazer isso, né? E ao fazer isso podemos experimentar algo sobrenatural que Deus entrega para nós, que é a paz, amém? A paz. A gente começa a orar, apresentar e começa, sabe, colocar diante do Senhor. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas quando você, sabe, está muito aflito, está com, né, sabe, preocupado com uma situação, você começa a orar e aquilo começa, sabe, a paz de Cristo começa a encher o nosso coração e a gente começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, né? E a gente vai vivendo, vai vencendo, vai lutando e Deus vai nos ajudando, amém? Então não deixe de orar, né? Então quando nós oramos, né, nós experimentamos a paz de Deus, que a Bíblia diz que excede todo entendimento, amém? A paz de Deus, ela é muito acima
do nosso raciocínio humano, lógico, né, previsível, né? Às vezes a gente prevê algumas situações, alguns momentos, mas Deus, ele é muito mais superior, sabe? Ele é extremamente maior do que tudo isso. Então a paz de Deus é algo que, mesmo no momento difícil, nós podemos sentir, porque a paz de Deus é algo que vem de dentro para fora, amém? Não é algo que nós olhamos, enxergamos e pegamos, não, mas é algo que vem mais profundo no nosso coração, amém? Então a paz de Deus, ela excede todo entendimento e ela guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo, amém? O nosso coração e a nossa mente, ela tem que estar ligada em Deus, em Cristo. Então, isso é uma motivação que o apóstolo Paulo tem para nós. Assim como ele passou por momentos. Vocês acham que foi fácil ficar na prisão, irmãos? Com certeza foi muito difícil. Hoje, né, a prisão que existe atualmente, comparada, né, com tempos antigos, é um paraíso, irmãos. Porque antigamente não era dessa forma, né? Eu tive até a oportunidade de ir lá para Israel, né, conhecer um pouquinho lá a região, e eu fui visitar um local onde que se dizem que foi o local onde Jesus ficou por um certo tempo preso ali. E nós até entramos ali dentro, né? E era um buraco, irmãos. Era uma coisa assim, né? Sufocante, né? Tem pessoas que, né? A gente estava num grupo de pessoas, mas até o próprio guia falava, né? Falava, olha, se alguém tem algum problema de ficar, sabe, em um local muito fechado e tal, então nem desce aqui para conhecer o local, porque imagina, né? Você fazer um buraco no chão assim, fundo, né, e ficar lá dentro. Não é como existe atualmente hoje, que tem uma grade, a pessoa tem até às vezes alguma coisinha ali, tem um lugar para você deitar. Não existia, era totalmente diferente, era sujo, era algo muito diferente, né? Então é uma grande diferença. Então imagina só o apóstolo Paulo diante, né, de uma situação dessa, preso, injustiçado, né? Porque a maior parte com certeza todos os momentos que Paulo foi, né, preso ali é porque ele estava pregando o evangelho e as pessoas não aceitavam isso e levaram ele, né, a ser preso. Então a gente vê o quanto ele passou, as dificuldades que ele passou, mas mesmo assim ele orava, apresentava a Deus e tinha a paz de Cristo no coração dele, amém? Então é muito importante nós entendermos isso, tá? Eu quero ler um outro versículo aqui que está em 2 Timóteo capítulo 4, é o versículo de número 7 e 8, 2 Timóteo 4, Segunda Timóteo 4, versículos 7 e 8, que é a segunda motivação que o apóstolo Paulo tem para nos ensinar aqui nesta manhã. Está ali no telão para facilitar, né? 2 Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E no próximo versículo, versículo 8, diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, amém? Quem ama a vinda do Senhor aí? Amém? Você crê que um dia Jesus virá aí buscar a sua igreja? Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Então a segunda motivação aqui que o apóstolo Paulo tem para nós é: persevere na fé e no amor. Você pode repetir isso para a pessoa ao seu lado? Diga para ele assim: persevere na fé e no amor. Amém? Perseverar na fé e no amor. Foi isso que Paulo fez. Aqui é o final, né, da carreira dele, ou da vida dele, né, declarando que ele combateu o bom combate, terminou a corrida, mas guardou a fé. Então, do momento que ele se converteu, que ele teve um encontro com Jesus, ele foi tão determinado na fé dele que ele foi até o final da vida dele acreditando naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava, que ele orientava, porque realmente é algo verdadeiro, algo real, que é a palavra de Deus. E Paulo, ele fala sobre a importância de nós perseverarmos na fé e no amor.
Paulo, ao final de sua vida, pôde dizer que combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Ele enfrentou muitos desafios e perseguições em sua jornada cristã, mas ele nunca desistiu da sua missão de pregar o Evangelho. Ele nunca desistiu. Mesmo sendo preso, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo, jogado para o lado, desacreditado, né? Mesmo assim, as pessoas indo contrário àquilo que ele dizia, àquilo que ele ministrava, pregava, mesmo assim ele não parou de fazer, ele não parou. E a nossa fé é dessa forma, irmãos. Pode vir muitas coisas contrárias querendo nos desviar da fé em Jesus, mas nós temos que guardar a nossa fé no Senhor, amém? Perseverar em amor, acreditando, confiando, amém? Nunca nos desviarmos aí da palavra do Senhor, porque as pessoas às vezes aí fora começam a lançar situações na nossa vida que a gente fala assim, não, eu vou largar Jesus e vou seguir a minha vida, porque eu acho que não estou vendo um resultado tão bom. Irmãos, não faça isso em nome de Jesus, amém? Mas tenha sua fé firmada no Senhor verdadeiramente, creia que não importa, o momento que estejamos vivendo, mas que Deus é conosco, amém? O Senhor é com a gente, que a nossa fé está firmada nele. E assim como Paulo, nós também somos chamados a perseverar na fé e no amor, independente dos obstáculos que possamos enfrentar, irmãos, independente. Amém? A nossa vida ela não pode ser regulada, né, pelos problemas ou dificuldades que nós enfrentamos, não pode ser. Às vezes a pessoa, não, eu estou passando um momento difícil, então agora eu não acredito mais em Deus, Deus me esqueceu, Deus não quer mais me, não ouve mais as minhas orações. Às vezes as pessoas pensam dessa forma, então ela acaba, regulando a sua vida com, a sua fé, ou melhor, com a sua própria vida. Então ela está passando por um momento legal, bacana na vida dela. Ai sim, Deus existe, Deus é comigo, porque eu estou vencendo, estou conquistando, estou com muito dinheiro no bolso, estou muito feliz. Então nessas situações Deus é com ele, mas quando ele passa um momento difícil, ele acha que Deus não está com ele. Amém? Mas Deus ele está conosco em todos os momentos, amém? Em todos os momentos. Paulo acreditava nisso, nós devemos acreditar também. Então não são os obstáculos que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos que venham nos desviar da fé, mas nossa fé tem que estar firmada no Senhor, amém? E o apóstolo Paulo, ele sabia que ao final, da vida dele, ele seria recompensado, com a coroa da justiça, Então, ao final da nossa vida, se nós guardarmos a nossa fé até o final, a Bíblia diz que nós receberemos aí, a coroa da justiça, ou receberemos o direito aí à salvação, a viver a eternidade com o Senhor, amém? Então é isso que Deus tem para nós. Então vale a pena perseverar, vale a pena estudar mais e mais a palavra de Deus, entender mais aquilo que Deus tem para a nossa vida, estar firme mais e mais na presença de Deus, amém? Quero ler mais um versículo que está em Filipenses capítulo 4 também. É o versículo de número 4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, Mais uma motivação aí do apóstolo Paulo para nós. Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegre-se, amém? Você pode dar um sorriso para o seu irmão ao lado? Você está alegre ou você está triste, irmão? Tem gente que dá um sorriso pro irmão. Ou tem gente que por dentro, tá um sorriso, A pessoa, não tá tão alegre assim, tão feliz para sorrir, Irmão, a gente é crente, a gente tem que ser alegre, tem que ser feliz, Tem que demonstrar essa alegria para as pessoas, irmão. Sabe aqueles crente amargurado, que aquela cara de maracujá, Não, irmão, não faça isso, sabe? Mantenha alegria, demonstra o quanto você é alegre. Ah, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando para mim ficar sempre sorrindo, alegre. Você acha que é assim? Irmãos, eu sei que é difícil, mas a gente tem que ser alegre, demonstrar a nossa alegria, Então a terceira motivação que Paulo traz para a nossa vida é justamente isso, Alegre-se
sempre no Senhor, em Deus. A nossa maior motivação, a nossa maior alegria, irmãos, é saber que um dia nós viveremos a eternidade com o Senhor, amém? Isso já é uma grande motivação para nós, nos mantermos alegres. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra, o tempo que nós ficarmos na terra, é algo passageiro, irmão. É algo passageiro. Tudo que nós conquistarmos aqui, até materialmente, o nosso carro, a nossa casa, tudo que nós temos, irmãos, um dia vai acabar, vai ficar, amém? Todos nós um dia morreremos, irmãos. Isso é fato, não tem como nós fugirmos disso. Mas o importante, irmãos, é nós nos alegrarmos sempre no Senhor, amém? E crer que vai chegar o momento que nós seremos arrebatados, viveremos aí a eternidade na presença do Senhor, glorificaremos a Ele a todo tempo, teremos um novo corpo incorruptível, sem dores, à medida que, eu como passei dos 40, irmãos, a gente vê que a gente vai passando uma idade aí, e querendo ou não, começa a vir as dores, começa a vir as coisinhas, a gente tem que tomar um ou outro remedinho aí para dar uma regulada em algumas coisas. Então a gente sabe que o nosso corpo ele é muito limitado, mesmo que a gente tome cuidado, cuide, lógico que a gente tem que fazer isso, procurar cuidar do nosso corpo, para ter uma vida mais saudável, mas a gente passa por isso. Mas imagina nós na glória, irmãos, com um corpo incorruptível, a Bíblia diz que não haverá dores, não haverá sofrimento, será momentos de alegria, será momentos muito especiais. Então nossa alegria está nessa, está em Deus, sempre no Senhor, Então Paulo ele nos encoraja a nos alegrarmos sempre no Senhor, A alegria não está nas circunstâncias da vida, mas está em nosso relacionamento com Cristo, amém? Essa tem que ser a nossa alegria, Então o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus é o que nos alegra, é o que nos faz sermos alegres e felizes, E como cristãos podemos nos alegrar em todas as coisas, sabendo que Deus ele está conosco em todas as circunstâncias, todas as situações. Ah, mas é difícil, a gente fica triste, a gente fica às vezes meio abatido. A gente acontece como ser humano, mas que não venha perdurar isso na nossa vida, Que a gente saiba ponderar, controlar e se manter sempre alegre, feliz, contente e acreditando no Senhor, amém? Portanto, independente do que estejamos enfrentando, podemos ter uma alegria em Cristo, amém? Independente, a nossa alegria tem que ser verdadeiramente no Senhor, amém? Para concluirmos aqui, Paulo ele nos encoraja a vivermos uma vida de confiança em Deus, perseverança na fé e alegria em Cristo, amém? Nós não precisamos nos preocupar com as dificuldades que surgem em nossa vida, mas nós podemos orar a Deus e entregar tudo para Ele, amém? Então nós temos essa grande ferramenta que é a oração. Temos isso, então temos que usar isso a todo momento. Devemos perseverar na fé e no amor, assim como Paulo fez, e confiar que a recompensa no final da corrida será muito grande, amém? Então o final da nossa corrida, receberemos algo tremendo, poderoso, muito melhor do que tudo aquilo que nós conquistarmos aqui nessa terra. Vai ser algo muito melhor, muito superior a isso. E finalmente devemos nos alegrar sempre no Senhor, independente da circunstância que estamos enfrentando, sabendo que a alegria em Cristo é a nossa força, amém? Então a nossa força não vem de nós, mas a nossa força vem do Senhor para nós. Então o Senhor traz força para nós nos mantermos alegres, felizes, contentes, para nós lutarmos na nossa vida secular, no trabalho, seja na família, onde quer que seja. Então a força vem de Deus para nós. Que possamos seguir esse exemplo de Paulo e viver uma vida dedicada a Deus, confiando em sua fidelidade e experimentando a paz e a alegria que só Ele pode nos dar, amém? Só o Senhor pode nos dar verdadeira paz e a verdadeira alegria, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento. Que venhamos a estar motivados aí, assim como o apóstolo Paulo
tem aí para nos ajudar aí a nos motivarmos em situações que não são muito fáceis, mas nós temos o Senhor para nos fortalecer a cada dia, amém? Eu convido você a orar, né, junto comigo, né? Nós orarmos aí como igreja. E se existe algo aí que de repente esteja tirando a sua alegria, se existe algo que você possa estar preocupado, né, preocupada, ou sabe que se a ansiedade está fazendo parte da sua vida, quero que você tire esse minutinho para apresentar ao Senhor, falar com o Senhor, amém? Coloque aí na presença de Deus e creia que Deus ele vai trazer a paz no seu coração, amém? Deus vai trazer a alegria, Deus vai trazer a tranquilidade, para que você possa passar todo e qualquer momento de dificuldade, mas que você possa ser alegre na presença de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, nós oramos, Pai, a Ti mais uma vez nessa manhã, Senhor. Deus, nós apresentamos a Ti as nossas ansiedades, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos problemas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, Pai, eu Te peço, Senhor, que não importa o momento que estejamos passando, Senhor, mas que a nossa alegria, Pai, possa ser verdadeiramente em Ti, Senhor. Que a nossa alegria venha a ser no Senhor, Pai. Que a nossa força venha de Ti, Senhor, para a nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, alcançar cada vida e cada coração, Pai. Cada um que vem aqui, Senhor, possa receber um toque vindo de Ti, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Seu Espírito Santo, Pai, que tem a função de ser um consolador, Senhor, de um ajudador, Pai, que possa fazer parte da vida de cada um aqui nessa manhã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui dando a liberdade, Pai, para o Espírito Santo de Deus, Pai, passear no meio da Sua igreja, tocar as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminharmos com fé, com esperança, com amor, com alegria, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos fortalecidos em Ti, Pai. Queremos viver, Senhor, ó Pai, uma caminhada, Senhor, aqui na terra de alegria, Senhor, de paz e tranquilidade, Senhor. E quando nós, Senhor, ó Pai, sairmos dessa terra, Pai, que venhamos, meu Pai, a viver a eternidade com o Senhor, na Sua presença, Pai, porque nós acreditamos na salvação, Pai. Nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, ó Pai, algo muito melhor, Senhor, do que nós possamos a viver, Senhor, nessa terra, Pai. Que nada é comparável, Senhor, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nada se compara, Pai, ao que existe aqui nessa terra, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Fortalece a nossa fé em Ti, Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, ó Pai, uma vida de santidade, uma vida de honestidade, uma vida, meu Pai, em nome de Jesus, onde nós venhamos a Te agradar, Pai. Porque é isso que nós desejamos, Pai. Que a cada dia nós venhamos a agradar a Ti, Senhor. Que a cada dia nós venhamos a glorificar e exaltar o Seu santo e precioso nome. Pai, assim nós Te agradecemos, Pai. Te glorificamos, Te exaltamos nesta manhã em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, amém.